Olá, meus amigos aqui do canal Ellison Roger. Hoje nós vamos falar sobre a existência do mal. É um argumento que alguns ateus utilizam para a não existência de Deus. Como pode um Deus bom permitir que o mal exista, ainda mais na vida de pessoas inocentes, crianças que nascem deficientes, crianças que moram em locais com fome e pobreza extrema, que passam por necessidades e problemas graves de saúde. Se Deus existe, falam alguns jovens e hoje em dia que o ateísmo vem crescendo muito, ou pseudo-ateísmo, porque as pessoas nem sabem o que é ser ateu, na verdade, são a maioria agnósticos, que é um tema que eu vou abordar em outro vídeo sobre essa questão. Porque um ateu, ele não tem valores morais algum, porque os valores morais vêm de uma moral cristã, ou valor individual, ou valor de um grupo, que é um moralmente aceito, o que é certo, o que é errado. E se você é ateu, ateu mesmo, você não tem escrúpulos, porque você é como um animal que vive por viver e a existência é só aqui terrena e acabou. A existência do mal, primeiramente, a gente tem que ir diretamente para as escrituras para entender. Se nós estamos falando do Deus das escrituras sagradas, nós vamos recorrer a ela como manual da nossa vida e existência e também para explicar temas como esse. As escrituras nos dizem que tudo que foi feito por Deus e tudo que é feito por Ele é bom. João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Timóteo capítulo 4, versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças. Então, se tudo que Deus criou é bom, Deus não pode ter criado mal, certo? Bom, para isso precisamos entender o que é o mal, qual o significado real da maldade, do mal existente. O mal nada mais é do que a perversão do que é bom. Tem até algumas citações que falam que é de Albert Einstein, de outros filósofos. Eu não sei bem quem citou isso, mas faz sentido. O escuro, a escuridão, ela não existe. O que existe é a ausência de luz. Deus criou tudo, terra sem os luminares. O sol e a lua seria totalmente escura. Os luminares que deram luz à terra. O homem, por essência, ele tem uma natureza divina. Porém, essa natureza, com o pecado de Adão, o pecado original, nós perdemos essa pureza espiritual à luz de Cristo, por isso nós precisamos de uma conversão em Jesus, e isso é tema de outro vídeo também. Mas para exemplificar em termos simples, uma cadeira, ela tem o seu objetivo, que é sentar em cima dela. Se uma cadeira estiver com a perna bamba, ela não vai cumprir bem o seu objetivo, e se alguém sentar e cair, ela está sendo má, mas não por essência. Está faltando uma peça, está faltando um ajuste, uma manutenção. Se ela for utilizada como mesa, a finalidade não é essa, então vai cair o prato, vai derrubar a comida, a bebida que está em cima. Ou seja, o objeto ele não está sendo utilizado para o fim que é proporcionado. Assim como uma flecha tem o seu alvo principal, mas com o vento ou outro fator pode desviá-lo do seu caminho, do seu alvo, ele não vai acertar. Esse seria o mal. Não acertar o bem que é destinado a ser feito para cada pessoa. O humano, por essência, foi criado bom, como todas as coisas que Deus criou, mas a perversão disso pode fazê-lo desvirtuar. Esse é o livre-arbítrio que Deus deixou a nós. O mal, então, é a perversão da finalidade daquele ente. Dando aqui mais uma passagem bíblica, 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Seja Stalin, Hitler, qualquer outro existente, extremo da maldade, Deus queria o bem deles. Eles escolheram o mal. Deus nos deu a possibilidade de rejeitá-lo. E aí nasce o mal, que é a perversão do bem. Tenho 2 filhos, não sei se você que está assistindo tem filhos, mas você vai entender perfeitamente isso. Eu crio meus filhos com atividades físicas. Todos os dias eu dou um beijo, falo que amo eles. Eu dou todo apoio emocional, financeiro, mental para que eles sejam intelectuais, tenham cultura. Em esportes, estimulo uma vida saudável. Sou nutricionista, não por formação, mas de curso e pratico isso há muitos anos na minha vida. Tudo que eu tenho de bom, eu extraí para dar para eles. Eu falo para eles que são 2 filhos homens. O único homem que quer vê-los melhor do que eles sou eu, o pai deles. Porque o mundo, a perversidade, a inveja, os ciúmes é existente na vida de todos. Então eu faço de tudo o que é bom de mim, eu extraio para eles, e principalmente nos caminhos do Senhor. Nós temos o hábito diário de ler as Escrituras, eu faço uma explanação das Escrituras para eles, e depois oramos, às vezes cantamos um hino e conversamos à noite. Todos os dias esse ritual nós fazemos. Mas qual a chance, a probabilidade de eles escolherem um caminho errado? Não sabemos, só Deus sabe. Eu estou eliminando possibilidades. Então, se eles tinham uma possibilidade de 50% de escolher o caminho errado, talvez diminuiu, ficou apenas em 20%, em 10%, mas ainda existe. Por quê? Essa liberdade que eu dou a eles, de um dia poder me rejeitar,
É possível que isso aconteça? Eles prefiram fazer colarzinho para vender na praia e virar hippie? E usando entorpecentes, etc. É a possibilidade que Deus livre eles disso, e eu estou fazendo de tudo no meu melhor para que isso não aconteça, mas a possibilidade que um pai dá ao filho da liberdade de escolha é o que Deus faz a nós. Ele nos ama, Ele nos deu a tua palavra, que é o manual da nossa existência, tudo que nós precisamos, nós podemos recorrer a ela, e se nós seguirmos ela, nós não teremos problemas maiores do que a vida já proporciona como normal, que são necessários também para que nós nos aproximemos dele. Os problemas são necessários para que nós nos aperfeiçoemos e santifiquemos na presença de Deus, assim como o relacionamento e outros pontos que também Deus nos deixou como matrimônio. Essa liberdade de rejeitar a Deus é a mesma coisa que acontece com um pai que ama o seu filho, que daria sua vida sem pensar nenhuma vez, tem de ser rejeitado por seu filho. A origem da palavra perversidade é a perversão do bem. Então o mal nada mais é do que a ausência do bem que Deus nos fez para essa finalidade, mas o homem tem a possibilidade de rejeitar essa finalidade, esse plano de Deus para a nossa vida. Assim como a faca tem a sua finalidade principal, cortar um pão, passar manteiga, ela pode ser utilizada para fazer o mal e matar alguém. Mas já que eu falei de sofrimento, vamos nos aprofundar um pouco disso? Toma cuidado com a frase, aqui se planta, aqui se colhe, como se fosse bíblica. Tem muitas frases que jogam por aí como se fosse bíblica e não é. Isso vem muito do karma, do hinduísmo, e está por completo errado, mas tem alguns pontos que nós devemos analisar e estudar de acordo com as escrituras. A passagem do cego que os discípulos perguntaram quem pecou para que aquele homem nascesse cego. João capítulo 9, versículo 2 ao 3. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. O sofrimento é necessário para glorificar a Deus. Precisamos dessas ocasiões para desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. Amai os vossos irmãos como eu vos amei, foi o mandamento de Jesus. Como expressamos esse amor? Fazendo aos outros, que têm problemas, dificuldades, o bem. Que o amor está operando, nós fazemos o bem como servos de Cristo. Conclusão, Mateus 25, versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Veja, as Escrituras nos deixam claro que nós servimos um Deus justo, porém Deus é um Deus que não é palpável. Não é que Deus existe apenas. Na verdade, eu acredito que Deus é. Quando ele foi manifestado a Moisés, e Moisés perguntou, mas quem eu falo que me enviou? E ele fala, eu sou te enviou. Por que eu sou? Porque Deus é o início e o fim, ele é a criação. E nós, feitos à imagem e à semelhança dele, como nós manifestamos esse bem que ele nos criou para sermos? O que ele deseja manifestar em nós, fazendo bem ao próximo. Então, em vez de você arrumar argumentos para a não existência de Deus, e existem diversos, eu até entendo a posição de muitos de vocês, porque realmente o mal, ele existe e ele opera sorrateiramente, e muitas das vezes não da forma que você vê de assassinos e pessoas que fazem maldades extremas e horripilantes, mas sim opera como lobo na pele de ovelha, em igrejas, em denominações, em religiões, em populações de vários países, em culturas diversas, em meios de revolução que criam na mente das pessoas uma guerra cultural e elas acabam se distraindo e, usado por milênios, por séculos e séculos, dividir para conquistar. O adversário, para nós que acreditamos em Deus, também tem um adversário, ele tem a possibilidade disso também. Ele cria armadilhas, ele cria possibilidades diversas para que nós não encontremos a verdade em Jesus. Então eu vejo que muitas denominações evangélicas, principalmente do meio que eu convivi, eu vivi, estudei muitas igrejas evangélicas, vivi por anos em uma igreja, eu sei que muitas doutrinas humanas, muitas divergências de opiniões, ego, dinheiro, poder, essa briga que o ser humano tem por isso, acaba afastando muitas pessoas de Deus. A imagem daquela pessoa, o líder religioso, daquela denominação, daquela igreja, daquela religião, como se fosse Deus. E o Deus da Bíblia não é o Deus pregado em muitas dessas igrejas. O Deus pregado, às vezes, por seus pais, dentro da sua própria casa. Então você, às vezes, não teve um acesso a Deus, você não conheceu a Jesus. E você fica achando argumentos, fica ouvindo pessoas na internet, fica ouvindo coisas vãs e vazias para aquilo que é tão óbvio como a criação de Deus. A fé na ciência tem que ser muito maior do que a fé em acreditar e olhando uma árvore, um fruto sendo desenvolvido, um filhote de animal, um filhote,
um filho de um ser humano, todo o processo de criação, de desenvolvimento dele no útero, tudo perfeito, o sol, as estrelas, a lua, tudo iluminando a noite, o dia e fazendo tudo de acordo com a natureza, com a sua essência, com a sua perfeição, sem ter um arquiteto inicial para tudo isso. Então, que eu possa ter transmitido para você um pouco da existência do mal como sendo a permissão de Deus para que nós, infelizmente, com o pecado original, nos pervertemos, temos a escolha de escolher a Deus e a ausência dele é o mal. Espero que vocês comentem, deixem dúvidas e sugestões dos próximos vídeos. Estamos juntos até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e orem por mim. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Até breve!